E vamos falar de organização financeira, porque quem tem aquela planilha, aquela organização dos gastos, daquilo que vai reservar, daquilo que vai poder gastar, tá na frente de muitas pessoas, né? Sempre, em qualquer hipótese que você tenha, por um aperto ou por um excesso de gasto ou por um excesso de dinheiro, pode estar sobrando, né? Você só vai ter uma conclusão se você tiver uma planilha, tá? E aí quando eu falo numa planilha, então todo mundo pensa uma planilha no celular, no computador, esse negócio. Não, você pode ter uma cadernetinha, sabe aquela cadernetinha que se usava no bar antigamente? Isso também faz parte do seu projeto. Você coloca ali e você vai tendo o que entrou, o que saiu, o que entrou, o que saiu. No final você tem uma história todinha aí. Ou seja, até aquilo que a gente comentava, né, Moisés? Boa tarde para você também. É a questão do planejamento que é tão fundamental. Agora, eu entro num ponto, inclusive que o senhor destacou fora do ar conosco, que muitos brasileiros, de uma forma geral, estão endividados, né? Para aqueles que não estão, planejamento é fundamental, mas para aqueles que estão, por exemplo, endividados, também é fundamental ter um planejamento, né? Até para sair das dívidas, né? Isso, quando a Thalita falava, eu prestava atenção dizendo o seguinte: nós temos aí um ano. E a gente começa, eu não sei porquê, mas as pessoas saem depois do dia 25 do Natal até o dia 1º, fazendo uma série de projetos, né? Uma série de projetos para o ano que vem. Tá, se você fez esses projetos e não realizou até agora, não tem problema nenhum. De repente esse projeto seu não estava de acordo com aquilo que você tinha condição. Então vamos dar uma melhorada nesse projeto? Vamos, né? Eu queria viajar então para os Estados Unidos, tá? Né? Eu queria ir para a Europa e alguma coisa nesse sentido. Mas até esse momento eu não fiz. Então vamos fazer uma viagem um pouco melhor. Vamos ver um teatro em São Paulo? Né? Então, quer dizer, esse projeto a gente vai, mas quando? Mas eu não tenho dinheiro para hoje. Mas ir para fora do país está muito caro. Mas ir agora para São Paulo, de repente eu consiga. Então, tudo isso são projetos, né, que a gente vai montando em cima de um planejamento, tá? Então, é tarde, Thalita? Não é. O que a gente precisa, na verdade, é realizar o projeto, porque fica duas coisas bem claras na cabeça de quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo. Então, precisa entender o seguinte: o que é projeto e o que é sonho, tá? Então, o sonho, né, a gente brincou aqui aquela hora, vamos voltar de novo. O sonho, ele vem sempre acompanhado de um pesadelo. Ninguém sonhou que ganhou na loteria amanhã e acordou. Olha, a loteria, o bilhete da loteria está aqui, você ganhou. Mas você sonhou alguma coisa que não foi muito legal. Passado 2, 3 horas você recebe a notícia: olha, aconteceu isso. Fala, nossa, foi o meu sonho, né? É claro que isso é uma coincidência, não é sonho, tá? Mas o que eu quero dizer para você, sim, o planejamento é muito interessante. E esse planejamento a gente tem que fazer de acordo com os nossos pais, não alarga o seu passo maior que a sua perna, tá? E você precisa entender que tudo está baseado na parte financeira. Por exemplo, se você tem hoje um nível de vida tal e para o ano que vem nada mudou na sua vida e só mudou o teu aumento salarial, que foi de 3,5 durante o ano. E você já faz um sonho, um planejamento, gastando 10. Não tem possibilidade nenhuma de dar certo, concorda? Né? Com certeza. Então é isso, tá? Por isso que é importante identificar a sua realidade financeira. Quanto eu ganho, quanto eu posso gastar, quanto eu posso investir num sonho futuro, querendo uma viagem ou querendo um bem com um valor maior. Primeiro identificar, colocar aquilo no papel e ter ciência do que eu posso gastar, do que eu tenho que reservar para outros gastos. Isso se chama planejamento, né? Identificar a sua realidade, primeiramente. Isso, você identifica a sua realidade, né? E a partir desse momento você tem o autoconhecimento financeiro seu. Porque é muito simples a gente pensar o seguinte: eu quero comprar um carro, quem não quer, né? Agora, que carro que eu vou comprar? Aquele
dentro das minhas possibilidades. Porque a partir do momento em que eu comprar um carro que está fora da minha possibilidade, automaticamente eu vou ter problema futuro. Então, quando você identifica e quando você valoriza o teu conhecimento das quantidades, do valor financeiro que você pode disponibilizar, fica muito interessante. Uma coisa que acontece principalmente em bens com valores mais altos, como o senhor citou, a compra de um veículo, é que naquela ganância de comprar o carro que tanto deseja, mesmo não tendo um orçamento final aí tão que seria o mais importante, a pessoa ela olha ali qual que vai ser a parcela. O valor da parcela cabe no meu orçamento. Mas e o valor final? Será que você vai conseguir pagar? Será que de repente não vai aumentar a parcela? Não vai aumentando conforme você vai pagando? Ou então, será que você vai conseguir pagar e ainda arcar com os custos de ter aquele carro, como combustível, um seguro? Tudo isso deve ser observado, né? O valor total, e não pensar se aquela parcela, o que muita gente às vezes pensa, o que não é tão correto, né? Não é mesmo? Aliás, esse agregado é mais ou menos assim. Esses elementos que vem agregando, digamos o seguinte, quando você dá o exemplo do carro, você coloca, então, você esqueceu que esse carro vai furar um pneu, você esqueceu Exatamente. que esse carro vai ter problema de gasolina, você vai ter que ir ao mecânico, então você vai reduzir a sua renda. Então, quando você joga toda a sua renda para comprar aquele carro, não vai dar certo mesmo. Só lembrando para 2 exemplos iguais, parabéns pelo exemplo, Thalita, mas para você entender, eu quero comprar uma casa e vou financiar a casa. Eu tenho a disponibilidade de R$800 por mês para pagar a prestação. Vou ao banco, o banco fala, você poderia melhorar um pouquinho a sua casa. Pega a renda da sua mãe que mora com você, ou pega a renda do seu esposo e vamos aumentar isto aqui. E aí você faz uma prestação de 1.400. Durante os primeiros 4, 5 meses, alguma coisa, está tudo certo. A partir do momento em que você aumenta isso, deu um problema, a sua mãe precisou mudar, ou com o esposo, ou alguém da família já não deu mais certo, você perdeu aquela renda. Então, não é que você fez errado, você esqueceu dessas coisas que vêm agregada. Alguma coisa pode não dar certo pelo meio do caminho e eu posso não pagar a minha prestação e aí é uma dor de cabeça violenta. Por isso, desculpa, pode falar, por favor, Vini. Tatá. Só para complementar essa questão, por isso que antes de comprar um bem com um valor tão alto, é preciso ter muita consciência, né? Saber o que vai destinar e reservar, então, em torno de quantos %? Dá para ter uma ideia da fatia do que ganha, do orçamento familiar mensal? Quanto reservar aí para as despesas? Contas, alimentação, talvez um plano de saúde para quem tem, algo desse tipo, Moisés? Olha, isso aí, como diz as pessoas, depende de cada um. Mas eu vou dar uma coisa aqui que é taxativa em ponto de estudo científico, né? Nós dizemos o seguinte, quando você tem 100% do teu salário, as suas coisas, coloca num papel e dali você tira 30% que é para você manter o seu carro e a sua casa. Então vejamos o seguinte, eu ganho então R$3.000, eu tenho 900 para manter o meu carro e a minha casa. Então eu devo comprar um carro à prestação? Não, porque eu não consigo. Mas eu devo guardar algum dinheiro durante 1 ano ou 2 anos? Sim, porque quando eu guardo esse dinheiro, daqui a 2 anos, eu consegui dar a entrada e facilitar aquilo. Aí eu me enquadro dentro dos 30%. Porque tem muita gente que fala, como é que essa ideia é válida para todo mundo? Ela não é válida para você sair daqui agora, né? Suponhamos que nós tenhamos um salário de R$5.000. Esses R$5.000 você tem 1.500 para... Que carro que eu vou comprar com 1.500, vamos imaginar? Carro tal. Pode ser que isso não dê certo, mas eu falo para você o seguinte, durante os 2 primeiros anos, você andar de ônibus, ou então sair aí a pé, alguma coisa, pegar carona com um amigo, a partir daí você tem o quê? Olha, imagine você que você ganha 5.000, você tem, guardando 1.500, você tem o quê? 18.000 no primeiro ano, mais 18 no segundo, percebeu como é que é? 18, 36, você praticamente já comprou um carro, né? Uma hora que a gente tiver um tempo maior, alguma coisa, eu posso ensinar as pessoas como comprar um carro sem ter dinheiro. Poderia ser uma pauta nossa. Maravilha. Interessantíssimo. Para as pessoas entenderem, porque no fundo, tudo isso vem
pelo planejamento. Então, Thalita, tendo 30% não para comprar o carro e nem para comprar a casa, tendo 30% para daqui a 2 anos comprar o carro e para daqui a comprar a casa, dá certo. Bacana. Dá certo. Inclusive, Moisés, eu gostaria de falar um pouquinho da questão da reserva de emergência. Eu não sei se entra diretamente nisso que o senhor estava falando, mas acredito que seja fundamental até para o brasileiro, que querendo ou não, a gente vive num país muito complicado em vários aspectos e às vezes há de acontecer, né, que a gente precise gastar com isso, com aquilo, igual o senhor falou, com carro, com imprevistos. Então, qual que é a importância também das pessoas terem esse discernimento de separar uma reserva, não para carro, para casa em si, mas para uma emergência do dia a dia mesmo, né? Olha, vamos pensar o seguinte, olha para você ver, né? Se você tem tá guardando R$100 por mês, né? Perceberam que eu falo muito em número e em dinheiro, né? Mas é bom que fica mais didático, as pessoas que estão nos ouvindo entendem melhor, né? Exatamente. Então vocês vão notar o seguinte, se eu estou guardando R$100, no ano eu guardei quanto? 1.200. Com mais 100 do 13º, eu gastei 1.300. Gente, tem hora que a gente chega no final do ano que a gente não tem R$10 no bolso. Isso é para 70% da população brasileira, perceberam? Então o que é guardar R$100? Guardar R$100 é ter R$1.300 no bolso no final do ano, né? Então quando nós estamos falando por isso, eu estou querendo dizer para você que esse dinheiro é um dinheiro de reserva. Essa reserva chegou no final do ano, né? Chegou no final do ano e não teve chabu nenhum, ou eu guardo, ou então eu vou passear, certo? E com R$1.200 eu vou para onde? Eu vou para o Teatro em São Paulo, eu vou para Camboriú, eu vou, né? Vamos citar bem onde as pessoas de Presidente Prudente gostam de ir, eu vou para Camboriú, eu tenho. E quantas pessoas não foram? Porque não guardou os R$100. Perceberam como é que é? Então é preciso que você tenha sim uma poupança, né? E essa poupança não é investimento, tá? Você está investindo em você. Coisas que não dá para viver em país em desenvolvimento ou subdesenvolvido. Sem plano de seguro e sem uma reserva. Todos nós precisamos disso. Até porque a gente não sabe o que pode vir a acontecer, como o Vini Sem falou, dúvida. né? De repente precisa comprar algo que não dá para passar no cartão, ou que de repente não sabe se no mês seguinte vai ter o dinheiro para pagar daquela compra ou daquela despesa. Por isso é importante ter aquele dinheirinho, vamos dizer, entre aspas, sobrando, ou guardadinho ali para alguma necessidade. Sim, sim. Essa necessidade ela fica premente quando a gente só vai valorizar muito isso, sabe quando? Quando a gente necessita e não tem, tá? Exato. Quando a gente necessita e não tem, você fala, ai, se eu tivesse. Por que eu não guardei? Exatamente. Ai, se eu tivesse, né? Esse negócio todinho. Às vezes eu comento muito isso em casa, né? Porque não sei se você, Thalita, é assim, mas a minha esposa, ela não aguenta ver um par de sapato. Que mulher, né, Moisés? A gente tenta se segurar. É por aí que eu vou, né? Aí tem dia que ela fala assim, pô, por que eu fui pegar isso aqui se eu já tinha um quase igual, alguma coisa? Eu falei, agora espera, mês que vem você compra, porque agora não dá mais, né? Então, o planejamento é uma coisa muito séria. E assim, então, para quem estamos no meio do ano. Sonhei no começo do ano em fazer tal coisa, mas eu acho que eu não me planejei direito, porque eu ainda não consegui realizar. O que eu faço a partir de agora? Seja para comprar um bem ou um serviço, no caso de uma viagem, para planejar algo que deseja tanto para fazer com a família, com os amigos. Dá tempo se eu quiser, por exemplo, viajar no fim do ano, ou se eu quiser fazer algo que eu não consegui no começo deste ano, mas eu vou tentar no fim do ano. Esse planejamento começa guardando um valor por mês? Isso, Thalita, mas tem um detalhezinho também. Quando eu falo esse tipo de negócio, eu quero dizer para você o seguinte, dá tempo, sabe por quê? Porque eu posso olhar em volta da minha casa, alguma coisa, tem algo que eu estou gastando que está a mais. Por exemplo, né, se nós saíssemos hoje, se a população que estão nos assistindo, né, que são infinitas pessoas, então, se eles resolverem a partir de hoje economizar 10% da energia elétrica que eles estão gastando por mês,
Eles conseguem. Eles conseguem porque eu já fiz esse teste na minha casa. Alguém falou, não, dá para economizar 20 e 30. Não, isso é loucura. Dá sim, mas se você... Então, sempre, se você fez o planejamento, não deu certo. Quero fazer dar certo agora. Em algum lugar está sobrando. Imagine você que de tudo isso que você planejou, você ainda vai economizar 10% agora, no final desses 6 meses, 7 meses que nós temos pela frente, você tem aí 70% do seu plano com a possibilidade de ser acertado. E a gente falar em cortar os gastos desnecessários, né? Só que isso também a gente sabe, né, Moisés, que é muito subjetivo. Sim. O que é desnecessário para mim pode ser necessário para você. É cada um colocar a mão na consciência, ver o que pode ser deixado um pouquinho de lado momentaneamente, em prol de algo maior que se deseja. A médio, longo prazo. Parabéns, porque geralmente a pessoa fala assim, eu tô guardando 10 mil reais por mês, tá? Você está guardando 10 mil, tem gente que não ganha os 10 mil, então ele não vai guardar. Então, não é assim. A gente vai fazer um planejamento, aquilo que a gente pode, de acordo com as nossas condições, né? E o meu sonho pode não ser o seu, o meu projeto pode não ser o seu. Então, eu preciso me estabelecer dentro daquilo, tá? Então, temos que fazer uma análise e a melhor coisa que existe dentro de casa é o diálogo. Então, quando você tem o diálogo com a sua família, agora nós estamos dispostos a cada um de nós guardar 10% do nosso salário, que nós vamos fazer um grande passeio, adquirir uma outra coisa no final do ano. Se todos têm o mesmo objetivo, a gente está funcionando com uma situação cooperativista, aí fica bom para mim, bom para você e aí é bom para todo mundo. Perfeito, Moisés. É isso aí. Eu acho que a família tem que andar junto, planejar junto. E se a pessoa é solteira, não tem a sua família, não tem ali o seu marido, seus filhos, tá fazendo um planejamento para conseguir algo sozinha, que ela consiga persistir, né? Não ali desistir, sim, né? Num mês ou outro. Ah, esse mês eu não vou conseguir, eu acho que esse mês eu não vou guardar. Não, tem que persistir, né, Moisés? Sim. Na verdade, sabe o que acontece? É pelas dificuldades, na primeira dificuldade, a gente pula fora do negócio. A persistência é a parte importante do negócio, porque a partir do momento em que você dá valor àquilo que você planejou e que você vai seguir, como diz, meu pai falava assim, você está em linha reta, né? Quando ele falava, você está em linha reta, tudo vai dar certo. A partir do momento em que você... esse mês eu vou extrapolar um pouquinho, esse mês eu não vou fazer aquilo, então a partir daí não é um planejamento, é apenas uma brincadeira. Tá certo, falamos com o seu Moisés Martins, consultor financeiro, orientações importantes para você poder melhorar suas finanças e a da sua família. Obrigada, Moisés, ótima tarde. Tudo de bom para vocês, estou sempre à disposição.